Bom dia a todos. Iniciamos mais uma sessão extraordinária. Quero aqui agradecer a presença dos nossos vereadores, quero agradecer a presença dos nossos servidores e agradecer a todos que estão nos assistindo. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão extraordinária da segunda sessão legislativa, do terceiro período legislativo da 11ª legislatura desse poder. Primeiro biênio que se realiza em 13/1/2026, às 12 horas e 17 minutos. Solicito ao seu secretário que faça a chamada regimental. A Andréia. Exceto a vereadora Andréia da Camomila e o vereador Joel Escobar, o restante dos vereadores estão todos presentes. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do ofício número 4/2026, de autoria presidente, convocando sessão extraordinária. Ofício número 4 de 2026, assunto convocação da segunda sessão extraordinária que se realizará em 13/1/2026, às 12 horas. Senhores vereadores, sirvo-me do presente para convocar os nobres senhores para participar da segunda sessão extraordinária a ser realizada em 13 de janeiro de 2026, às 12 horas, para leitura de ofício e única discussão e votação dos projetos abaixo relacionados. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da primeira sessão extraordinária, realizada em 9/1/2026. Senhor presidente, em relação à referida ata solicitada a leitura pelo nobre senhor, eu gostaria de pedir a dispensa da leitura. Consulta plenário sobre a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do ofício número 6/2026, de autoria da prefeita municipal, encaminhando mensagem do veto parcial ao autógrafo número 3.845, de 30 de dezembro de 2025, referente ao projeto de lei 4.209 de 2025. Ofício número 6 de 2026, do gabinete da prefeita. Assunto: mensagem de veto parcial ao autógrafo 3.845, de 30 de dezembro de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 54, inciso 1 da Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno, decido vetar parcialmente o autógrafo número 3.845, de 30 de dezembro de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2026 e da outras providências. Razões do veto. Insta a ressaltar que as presentes razões se balizam exclusivamente na análise técnico-jurídica que o caso requer, tendo em vista que os dispositivos objeto deste veto afrontam diretamente princípios constitucionais estruturantes da administração pública, o que impõe o dever de manifestação por parte da chefe do Poder Executivo. Feito o esclarecimento, passemos à análise.
No que se refere ao inciso 2 do artigo 53, observa-se que o referido dispositivo determina a inclusão de excesso de arrecadação apurado com base no cálculo do 10º devido à Câmara Municipal. Tal previsão, entretanto, não se harmoniza com o regime constitucional aplicável à matéria. Ao prever a utilização do excesso de arrecadação como fator de recomposição da base de cálculo do duodécimo, o dispositivo do autógrafo cria um critério que se afasta do texto constitucional e do modelo de apuração estabelecido pelo ordenamento jurídico. Isso porque excesso de arrecadação pode decorrer de receitas de natureza vinculada, receitas de capital ou transferências com destinação específica, que não integram, por definição, a base de cálculo do duodécimo. Dessa forma, conclui-se que a redação conferida aos inciso 2 do artigo 53 revela-se incompatível com o artigo 29-A da Constituição Federal, por ampliar, sem respaldo jurídico, a base de cálculo do duodécimo, afetando a segurança jurídica do processo orçamentário e desrespeitando os limites constitucionais impostos às despesas do Poder Legislativo Municipal. Ademais, o artigo 56 do autógrafo trata da transposição, do remanejamento e da transferência de dotações em situações de reorganização administrativa. São hipóteses essenciais à dinâmica estatal, como a criação, extinção, transformação, incorporação ou desmembramento de órgão, entidades e fundos, bem como alterações de competências e atribuições. O tema se insere no âmbito do artigo 167, 6º da Constituição Federal, que reveda a movimentação de recursos entre categorias de programação ou entre órgãos sem autorização legislativa prévia. Contudo, o dispositivo em análise exorbita o comando constitucional ao exigir que tal autorização ocorra obrigatoriamente por meio de lei específica para cada ajuste individualizado, desconsiderando que a autorização prévia exigida pela Constituição Federal pode e costuma ser conferida de forma genérica na própria Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, ou na Lei Orçamentária Anual LOA. Quanto ao inciso 5º do artigo 52, observa-se que o dispositivo utiliza expressão expressiva ao afirmar que a reserva orçamentária terá natureza dinâmica, podendo ser executada à medida que as emendas individuais forem formalmente apresentadas pelos vereadores. A redação tal como formulada não encontra correspondência na técnica orçamentária prevista na Lei 4.320 de 1964 e na lei orgânica, além de poder induzir a interpretação equivocada de que a apresentação do ofício pelo parlamentar ensejaria por si só a execução automática da programação indicada, independentemente da análise de execuibilidade orçamentária, financeira e técnica. Ressalta-se, entretanto, que o veto ao referido dispositivo não inviabiliza a indicação nem a operacionalização das emendas impositivas, uma vez que tais prerrogativas permanecem plenamente asseguradas pela Lei Orgânica Municipal, artigo 79-A, e pelo próprio artigo 60, inciso 1º, do autógrafo, que já disciplina a apresentação das indicações pelos vereadores mediante ofício formal. O inciso 1 do artigo 63, no referido autógrafo, passou a estabelecer prazo específico para que o Poder Executivo apresente as justificativas relativas aos impedimentos de ordem técnica na execução das emendas parlamentares, vinculando tal comunicação ao recebimento de ofício do vereador autor da emenda. Ocorre que a redação introduzida no autógrafo, ao deslocar o centro do procedimento para a iniciativa parlamentar e ao reduzir a margem técnica do Executivo na análise da execuibilidade, acaba por alterar a sistemática orgânica sem respaldo normativo. A situação se torna mais sensível no inciso 3 do artigo 63, que passam a impor percentuais mínimos de execução das emendas impositivas em marcos temporais determinados, como a obrigação de executar ao menos 50% das emendas até 30 de junho e o restante até 30 de dezembro, ressalvados apenas os empenhos em andamento. A fixação de prazos materiais e percentuais mínimos de execução, como os estabelecidos no inciso 3, converte a obrigatoriedade de execução em obrigação temporalmente vinculada.
suprimindo a racionalidade própria do planejamento financeiro e interferindo na função administrativa típica do executivo. Diante desse cenário, conclui-se que o inciso 1 ao alterar o arranjo procedimental do impedimento técnico e, sobretudo, dos inciso 3 inciso 3º do artigo 63 ao impor prazos e percentuais de execução obrigatória, inovam em relação ao modelo constitucional e orgânico das emendas impositivas, interferem na esfera administrativa do executivo e afrontam o princípio da separação dos poderes. Configuram, assim, compatibilidade material com a lei orgânica municipal e com o regime constitucional de execução orçamentária, impondo-se o veto aos dispositivos como medida de preservação da coerência normativa e da governança fiscal do município. No tocante ao inciso 4º do artigo 63, o dispositivo estabelece que não constitui impedimento de ordem técnica a apresentação de emenda individual no decorrer do exercício financeiro. A redação, porém, incorre em equívoco conceitual, pois desconsidera que a execuibilidade da despesa depende do ciclo orçamentário e financeiro do exercício, que se desenvolve entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, e envolve etapas sucessivas de programação, empenho, liquidação e pagamento. Diante disso, conclui-se que o inciso 4º do artigo 63 inova de modo inadequado sobre o regime constitucional e orgânico das emendas impositivas, ao eliminar a hipótese típica de impedimento técnico e impor obrigação de execução dissociada de sua viabilidade real no exercício financeiro. Em face ao exposto, considerando a prerrogativa e o dever de ação do chefe do Poder Executivo Municipal, bem como a necessidade de observância à legalidade constitucional e administrativa, resolvo vetar os seguintes dispositivos: inciso 2 do artigo 53 e artigo 56, inciso 5º do artigo 62, inciso 1º do artigo 63, inciso 3º do artigo 63, incisos 1 e 2 do artigo 63 e inciso 4º do artigo 63, do autógrafo de lei 3.845, de 30 de dezembro de 2025, pelas razões de inconstitucionalidade aqui impostas. Pronto, senhor presidente. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do ofício número 7, 2026, de autoria da Prefeita Municipal, encaminhando mensagem de veto parcial, autógrafo número 3.846, de 30 de dezembro de 2025, referente ao projeto de lei número 4.240 de 2025. Ofício de número 7 de 2026, Gabinete da Prefeita. Mensagem de veto parcial, autógrafo 3.846, de 30 de dezembro de 2025. Senhor presidente e senhores vereadores, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 54, inciso 1 da Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno, decido vetar parcialmente o autógrafo número 3.845, de 30 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a estimativa de receita e fixa a despesa do município de Pimenta Bueno para o exercício financeiro de 2026. Senta ali. Razões do veto.
Insta a ressaltar que as presentes razões se balizam exclusivamente na análise técnico-jurídica que o caso requer, tendo em vista que os dispositivos objeto deste veto afrontam diretamente princípios constitucionais estruturantes da administração pública, o que impõe o dever de manifestação por parte da chefe do Poder Executivo. Feito o esclarecimento, passamos à análise. No que se refere ao inciso 2 do artigo 7, observa-se que o referido dispositivo estabelece que os créditos suplementares decorrentes de excesso de arrecadação, superávit financeiro, reserva de contingência e, notadamente, de leis municipais específicas devem ser integrados ao limite percentual global autorizado para abertura de crédito por decreto do Executivo. A controvérsia reside na contabilidade jurídica constitucional da medida, especialmente quando há possibilidade de se limitar mediante percentual genérico da LOA créditos que possuem rito de autorização próprio ou que decorrem de ajustes técnicos vinculados. Inicialmente observa-se manifesta impropriedade jurídica na inclusão dos créditos adicionais decorrentes de leis municipais específicas dentro do limite de suplementação por decreto. O limite percentual previsto na LOA configura autorização legislativa prévia e genérica, conferida ao chefe do Poder Executivo para promover ajustes por anulação de dotação sem necessidade de consulta ao Legislativo em cada ato. Contudo, quando o Executivo encaminha projeto de lei próprio e o Parlamento o aprova, especificamente, a nova lei já constitui autorização legislativa autônoma e suficiente revestida de legitimidade própria. Submetê-la a um limite abstrato e anterior da LOA aplica dupla restrição indevida, reduzindo a eficácia normativa da lei específica. Insta consignar que, independentemente dos créditos que sejam acrescidos quantitativamente ao orçamento, estes já se encontram sujeitos ao limite global previsto no artigo 7º do autógrafo. O que não se mostra razoável, contudo, é condicionar ao mesmo limite os créditos decorrentes de lei específica, pois, nesse caso, a despesa estaria simultaneamente submetida a dois instrumentos normativos com idêntica finalidade autorizativa. Diante do exposto, opina-se pelo veto dos dispositivos, pois sua redação configura vício técnico-jurídico por impor dupla restrição normativa, reduzir a eficácia da deliberação legislativa específica e criar entraves indevidos à execução orçamentária de despesas vinculadas e essenciais, em afronta aos princípios da eficiência administrativa e da autonomia do processo legislativo municipal. Em face ao exposto, considerando a prerrogativa e o dever de ação do chefe do Poder Executivo, bem como a necessidade de observância da legalidade constitucional e administrativa, resolvo vetar o inciso 2 do artigo 7º do autógrafo de lei número 3.846, de 30 de dezembro de 2025, pelas razões de constitucionalidade aqui expostas, é o entendimento que por hora submeto em observância no artigo 54, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, para apreciação desta Casa Legislativa, atenciosamente, Marcelino Prefeito. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício número 8 de 2026, de autoria da Prefeita Municipal, encaminhando mensagem do veto parcial ao autógrafo número 3.844, de 29 de dezembro de 2025, referente ao projeto de lei 4.231 de 2025. Ofício de número 8 de 2026, assunto mensagem de veto parcial ao autógrafo número 3.844, de 29 de dezembro de 2025, senhor presidente e senhores vereadores, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 54, inciso 1 da Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno, decido vetar parcialmente o autógrafo número 3.844, de 29 de dezembro de 2025, que cria a Agência Reguladora Municipal de Pimenta Bueno, a RMPB, submetida ao regime autárquico especial e das providências. Razões do veto. Insta a ressaltar que as presentes razões se balizam exclusivamente na análise técnico-jurídica que o caso requer, tendo em vista que os dispositivos objeto deste veto afrontam diretamente princípios constitucionais estruturantes da administração pública, que impõem dever de manifestação por parte da chefe do Poder Executivo. Feito o esclarecimento, passemos à análise. Observe-se que o artigo 21 estabelece os critérios para a escolha do diretor-presidente da RMPB, dentre eles o inciso 2 prevê a exigência de experiência profissional combinada de no mínimo 3 anos no setor de saneamento básico,
abrangendo competências tanto na área técnico-operacional quanto na área jurídica ou regulatória. Trata-se, portanto, de requisito que condiciona o acesso ao cargo comprovação de experiência específica e necessariamente vinculada ao setor de saneamento básico. É importante destacar que a previsão de experiência profissional mínima em si é compatível com a Constituição. O problema do dispositivo não decorre de exigência de experiência profissional, mas de forma como ela foi delimitada. A norma restringe o requisito exclusivamente ao setor de saneamento básico, o que implica a exclusão automática de profissionais com comprovada experiência regulatória em outros segmentos igualmente complexos, como transporte público, concessões de serviços, resíduos sólidos, iluminação pública e gestão tarifária. Trata-se de limitação que não se harmoniza com o próprio desenho institucional da RMPB, a qual foi concebida como agência de atuação multissetorial, conforme o artigo 4º do autógrafo, e não como entidade especializada apenas em saneamento básico. A restrição setorial exclusiva reduz de forma indevida o universo de candidatos aptos ao exercício do cargo de diretor-presidente, afastando profissionais com sólida experiência em regulação de outros serviços públicos delegados. O dispositivo acaba por criar barreiras seletivas sem justificativa técnica consistente, contrariando os princípios da ampla acessibilidade aos cargos públicos, da isonomia, da impessoalidade e da razoabilidade. Eu faço exposto, considerando a prerrogativa e o dever de ação do chefe do Poder Executivo Municipal, bem como a necessidade de observância à legalidade constitucional e administrativa, resolvo vetar o inciso 2 do artigo 21 do autógrafo número 3.844, de 29 de dezembro de 2025, pelas razões de inconstitucionalidade material aqui exposta. É o entendimento que, por hora, submeto em observância o artigo 52, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal para apreciação dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, Marcelene, prefeita. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do ofício número 11, 2026, de autoria da prefeita municipal, encaminhando a mensagem de veto parcial, autógrafo número 3.847, de 9 de janeiro de 2026, referente ao projeto de lei número 4.286, 2025. Ofício de número 11, 2026, assunto veto parcial, autógrafo número 3.847, de 9 de janeiro de 2026, senhor presidente e senhores vereadores, comunica a vossa excelência que nos termos do artigo 54, inciso 1 da Lei Orgânica do município de Pimenta Bueno, decido vetar parcialmente o autógrafo número 3.847, de 9 de janeiro de 2026, que dispõe sobre a instituição do programa Vale Feira da Agricultura Familiar do município de Pimenta Bueno. Razões do veto. Insta a ressaltar que as presentes razões se balizam exclusivamente na análise técnico-jurídica que o caso requer, tendo em vista que os dispositivos objeto deste veto afrontam diretamente princípios constitucionais estruturantes da administração pública, o que impõe o dever de manifestação por parte do chefe do Poder Executivo. Feito esclarecimento, passemos à análise. O dispositivo constante no artigo 5º e do inciso 1º do artigo 6º do autógrafo que institui o programa Vale Feira condicionam a utilização do benefício à aquisição de produtos hortifruti exclusivamente de produtores e feirantes credenciados na Associação Comercial de Pimenta Bueno. Sob o aspecto da constitucionalidade material, observa-se que a finalidade expressa da norma é fomentar a economia local, incentivar a agricultura familiar e fortalecer a produção e o comércio de produtos hortifruti granjeiros no âmbito do município. Entretanto, ao eleger um critério exclusivo de acesso ao programa, o credenciamento em uma associação privada, o texto aprovado desloca o eixo da política pública de interesse público para filtrar institucionalidade alheio à estrutura administrativa municipal, afastando critérios objetivos de territorialidade, produção local e enquadramento na agricultura familiar. Tal circunstâncias configura desvio de finalidade legislativa e afronta direto aos princípios da finalidade, da moralidade e do interesse público, consagrados no artigo 37, caput da Constituição Federal. A norma, dessa forma, condiciona o exercício de um benefício financiado com recursos públicos a vínculo institucional privado, o que não se coaduna com o regime jurídico administrativo nem com os parâmetros constitucionais que regem a atuação estatal. Ainda no plano constitucional, verifica-se inadequação do meio eleito para a execução da política pública. O município dispõe de órgão administrativo próprio e tecnicamente capacitados para realizar o credenciamento e o controle dos produtores e feirantes aptos ao programa.
de modo que a transferência por imposição legal dessa atribuição a uma entidade privada específica revela-se desnecessária, desproporcional e incompatível com a lógica do direito público. Em face ao exposto, considerando a prerrogativa e o dever de ação do chefe do Poder Executivo Municipal, bem como a necessidade da observância à legalidade constitucional e administrativa, resolvo vetar parcialmente o artigo 5º e o inciso 1º do artigo 6º do autógrafo de lei número 3.847, de 9 de janeiro de 2026, em razão do vício de inconstitucionalidade material aqui exposta. É o entendimento. Marcelino, prefeito. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do ofício número 9 de 2026, de autoria da prefeita municipal, encaminhando os anexos 1, devidamente retificados, referentes ao projeto de lei número 3.435, de 22 de dezembro de 2005, referente ao projeto de lei 4.278 de 2025. Ofício número 9 de 2026, do gabinete da prefeita, com nossos cordiais cumprimentos, servindo do presente para encaminhar os anexos 1 ao 10º, devidamente retificados, referentes ao projeto de lei número 3.435, de 22 de dezembro de 2025. Esclarece-se que as retificações ora encaminhadas decorrem da necessidade de correção de erro material que for identificado no documento após o envio do projeto a esta Casa de Leis, não implicando qualquer modificação no mérito da proposição legislativa. Diante disso, solicita-se que os anexos 1º ao 10º anteriormente encaminhados sejam substituídos pelos documentos ora apresentados para que passe a integrar o projeto de lei número 3.435, de 22 de dezembro de 2025, para fins de regular tramitação e apreciação legislativa. Marcelino, prefeito. Encaminhe os documentos anexos aos projetos ora lidos às comissões e à Procuradoria Legislativa para análise e emissão de parecer. Solicito ao seu secretário que faça a chamada regimental. Exceto a vereadora André da Camomila e o vereador João Escobar, os outros vereadores estão todos presentes. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia para única discussão e votação. Projeto de lei número 4.289 de 2025, de autoria dos vereadores desta Casa de Leis, que revoga a lei municipal número 2.837, de 15 de dezembro de 2021, e a lei municipal número 3.530, de 13 de fevereiro de 2025. Projeto de resolução de autoria da mesa e dos demais vereadores, que dispôs sobre a concessão dos auxílios aos vereadores e aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e comissionado da Câmara Municipal, bem como aos servidores colocados à disposição desta Casa e da outras providências. Sem mais, presidente. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do parecer número 1 de 2026 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer número 1 de 2026 da Comissão Permanente de Justiça e Redação se manifesta favorável. Coloque em discussão. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do projeto de lei número 4.289 de 2025, de autoria dos vereadores dessa Casa de Leis. Projeto de lei número 4.289 de 2025, revoga a lei municipal número 2.837, de 15 de dezembro de 2021, e a lei municipal número 3.530, de 13 de fevereiro de 2025. Coloque a única discussão. Coloque a única votação. Consulta o voto do vereador José Leão. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os nobres pares, colegas. Quero aqui cumprimentar a todos que nos assistem. Meu voto favorável. Consulta o voto do vereador Sidney da Planalto. Voto favorável, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Guilherme Gaspari. Senhor presidente, primeiramente, ainda bom dia a todos, amigos vereadores, servidores da casa, nossa população que nos acompanham através aí das plataformas digitais. O meu voto é favorável. Consulta o voto do vereador Fábio Matias. Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres pares. Bom dia a toda a população pimentense. Meu voto é favorável. Consulta o voto do vereador Fábio Tizil. A favor, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Álvaro Deboni. Favorável. Consulta o voto do vereador Sérgio Tobias. A favor. Aprovado por 7 votos em única votação.
Solicito ao seu secretário que faça a leitura do parecer número 2 de 2026 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer número 2 de 2026 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Se manifesta favorável. Coloque em discussão. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do parecer número 1 de 2026 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer número 1 de 2026 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento é favorável. Coloque em discussão. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do projeto de lei resolução número 585 de 2025, de autoria da mesa diretora e demais vereadores dessa Casa de Leis. Projeto de lei número 585 de 2025, projeto de resolução número 585 de 2025, de autoria da mesa diretora e demais vereadores, dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação e saúde aos vereadores e aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e comissionado da Câmara Municipal, bem como aos servidores colocados à disposição desta casa e da outras providências. Coloque a única discussão. Coloque a única votação. Consulta o voto do vereador Josiel Leão. Favorável. Consulta o voto do vereador Sidney da Planalto. Favorável, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Guilherme Gaspar. A favor. Consulta o voto do vereador Fábio Matias. Favorável. Consulta o voto do vereador Fábio Tizil. A favor. Consulta o voto do vereador Álvaro Deboni. A favor. Consulta o voto do vereador Sérgio Tobias. Favorável. Aprovado por 7 votos em única votação. Sem que tenha mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão às 12h49 e convido a todos a fazerem presença na primeira sessão ordinária no mês de fevereiro ou extraordinariamente se necessário. Muito obrigado.